Fala, parceiro e parceira como CRM. Aqui, como não poderia faltar, mais um videozinho essa semana. Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar para você, né, como eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, eu estou aqui fazendo uns testes aqui muito louco com os meus agentes de inteligência artificial, né? Teste para cliente, teste para mim, tá? E outra coisa aqui é a brincadeira com o com a IA aqui do Como, né, o Copilot, tá, que tá ficando bem legalzinha. Eu não uso muito, né? Hoje eu resolvi dar uma fuçada aqui, dar uma cutucada para ver como é que ela funciona, tá? E não foi ruim não, tá? Então vamos lá. Começando pelo assistente de IA, que é uma coisa bacana aqui, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho um teste anterior aqui que tá legal. Pera aí. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui foi um teste para uma clínica, né? De osteopatia. Então, se você aí do outro lado que está vendo esse vídeo, atende alguma clínica ou tem uma clínica, né? Deixa eu arrumar esse microfone. Tá aqui esse aqui é uma assistente de IA que faz agendamento, cancelamento, enfim. Aquele problema maior das clínicas, né? Que ele acaba tendo um ou dois funcionários, a clínica pequena, né? E ele tem que agendar, remarcar, cancelar, cuidar de, de, de receita. Então aqui eu fiz só para vamos fazer dois testes. Vou mostrar a minha e vou mostrar aqui da clínica. Então abriu aqui com a da clínica. Tá, uma informação importante que já me perguntaram isso, né? O pessoal vê que eu trabalho muito com menuzinho 1 e 2, tá? A IA não precisa disso. Na realidade, a IA ela pode conversar, ela pode trocar uma ideia que poderia, oi, sou ócio, assistente de agendamento, né? O cliente ele quer que apareça essas informações aí, né? Mas ele poderia perguntar o nome e poderia perguntar de forma corrida, né, de forma como se fosse um bate-papo, um texto, você já é nosso paciente, não é, tá? Eu testei formato desse jeito, uma conversa mais corrida, e testei assim com número. É um teste pequeno, né? Mas eu percebi assim que colocando os números, o pessoal conversa mais, o pessoal vai mais além. Acho que porque é simples, né? Aqui, ó, digita tá? Mas eu vou começar a colocar isso nos vídeos para ficar mais claro. Porque às vezes o pessoal quer, às vezes o pessoal nem chega porque ele queria uma coisa que eu conversasse mais. Também conversa, mas você tem sempre que pensar no seu cliente. Isso aqui no que a gente faz tudo aqui é para ficar fácil para nós, mas ele se trata de facilitar para o atendimento do cliente. Então vamos pensar sempre nele. Então aqui ó, né, um teste aqui na funcionalidade, na opção 1 mesmo, né? Então ele é paciente, eu quero agendar uma consulta e para osteopatia adulta, tá? Aqui eu já fiz, já começo a trabalhar um pouco melhor. Olha a diferença do bot para um assistente, né? Ele perguntou se eu conheço osteopatia e eu pedi para ele me explicar. E coloquei que estou com dor no joelho. Nesse caso da opção aqui não precisaria ter essa frasezinha aqui, porque já é cliente, né? E aí ele trouxe, ó. Ele trouxe uma explicação resumida, porque é assim que ele está instruído, a assistente, né? Em vez de colocar um texto enorme, colocou resumido, mas poderia ter uma opção de você quer saber mais, né? Aí ele pergunta com quem eu quero agendar. Você tem a agenda dos dois médicos, né, no sistema. Ele faz o agendamento para o Dr. Wesley ou o Paulo. Aqui perceba que eu mandei um áudio, ó, eu não mandei um texto. Então essa IA ela já está trabalhando com áudio e aí ela vai me levar para o próximo passo. Ele viu, ó, no áudio eu falei com o Dr. Paulo. Então ele foi para o agendamento do Dr. Paulo. Só que aqui eu cortei a, a lógica da conversa, eu preciso de mais informações sobre NF. Então aí ele me trouxe que eu tinha colocado isso nas informações aqui que o cliente pediu, né? Queria saber se estava funcionando. Então, eu pedi aqui NF, ele explicou, então está funcionando. Pedi alguns relatórios, nem imaginava qual era o relatório lá, mas agora eu entendi. Relatórios sobre tratamento, evolução, informações, tal, e mandou.
aqui eu encerrei porque era só um teste dessas funcionalidades, mas se ele fosse agendar, se eu continuasse no agendamento, ele mandava lá para o Google Calendar ou outro aplicativo que usasse e gera um protocolo. Então, bem legal, funcionou e eu pedi para encerrar aqui. Aí aqui eu fui mudar de uma IA para outra e aí deu um piripaquezinho aqui, tá? E enfim, a IA funcionou depois, né? Então perguntou meu nome, eu demorei para responder, mas ele já sabia que era o Johnny, porque ele pega o histórico anterior. E aí ele perguntou, ele se confundiu de novo, olha só. Mas aí eu dei uma chamadinha, porque o que acontece? Tem um formato aqui de trabalho que eu trabalho com multi-agentes, mas não é para trabalhar com multi-agentes de empresas diferentes, né, no mesmo aplicativo. Seria financeiro, comercial, né? Aí aqui ele deu tá, né? Mas aí depois ela se acertou, tá vendo? Que ela já entendeu que era o teste da Como, né? Então aqui, ó, ela me dá um menuzinho, é a mesma coisa, eu poderia colocar isso conversa corrida. Ó, você quer implementar o Como, terceirizar, mas assim, gente, às vezes a pessoa não lê, né? Ou ela lê e não interpreta, não tem tempo. Então desse jeito eu acho que é o mais fácil, né? E aí eu fui direto porque eu quero testar. Tá? Eu queria testar a mudança de contato inicial para agendamento, né? Então, a mudança aqui dentro, porque quando ele entrou aqui, ó, ele estava no contato inicial, e aí a própria IA mudou para reunião agendada. E aí ele mudou, né? Porque já ia fazer uma reunião mesmo, tá? E já tinha um agendamento anterior, que eu tinha tirado. E aí ele colocou aqui direitinho, agendou, tal, direitinho, bom, funcionou. Tá? E gerou o protocolozinho aqui também do processo, tá? Aí aqui no final, ó, aí agora, o que eu quero mostrar para você, ó, que legal. Esse Copilot aqui, ele vai dando algumas opções aqui, né? Vamos lá em cima, né? Deixa eu ver, ó, voltar. Então, ele pegou um resumo do lead, você pede, né? Ele dá os botõezinhos, resumo do lead e o outro de adicionar nota. Aí nesse último aqui, ó, eu pedi para ele adicionar a nota, tá vendo? Então ele adicionou. A nota ele pode adicionar de duas formas, tá? Então tem aqui no corpo da conversa, na timeline, e se você criar um campo nota aqui também, ele também joga para cá. Pelo menos foi assim que aconteceu com 2 testes que eu fiz, tá? E aí depois eu pedi sugestões de campos que estavam em branco aqui, então muitos campos desses aqui, ó, não estavam preenchidos, né? E aí ele preencheu para mim, ele colocou esses campos vazios, né? Então é uma coisa legal também, porque às vezes a gente quer que o bot preencha o campo, mas aí de repente você pode pegar e preencher o campo através aqui da Copilot, né? Do Como Copilot. Então fica aí, queria passar essas duas coisas de hoje, né? Então o teste com a IA, né? Como que funcionou, o que aconteceu, o que mudou de campo, né? E também aqui os campinhos que foram preenchidos. Esse negócio ele fica aqui assim, ó. Se você entrar no seu Como, vai estar assim, ó. Então você abre e aí você pode, né, ele vai te dar algumas informações. Você pode fazer aqui, ó, novo chat, pode pôr o botãozinho, ó, tá vendo? Então, legal. Fica a dica, né? Uma funcionalidade nova, bacana. Deve melhorar, mas assim já tá legal. E como que funciona aqui uma IA de atendimento, caso você queira, né? Se você quiser usar o Como, aqui embaixo tem o meu número, você pode pedir uma demo de 28 dias, eu vou ajudar você com Como, vou ajudar você a melhorar o seu processo comercial. Se você é uma agência, dá para a gente fazer uma parceria, eu tenho uma tabela de parceria que algumas agências já usam comigo, e eu crio os bots, organizo o Como, dou treinamento, e crio os agentes de IA também, beleza? Então, beijão no coração, aqui é Johnny Pontes,
E você precisando de alguma coisa referente a CRM, me chama. Os contatos aqui embaixo. Até mais.